Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de hoje, que é o Diogo Guedert, advogado e professor, criador do portal Trabalhista para Empresas. E nessa aula de hoje eu vou falar então como a consultoria trabalhista cria melhores empregadores. O nosso papel de advogado auxiliar então os nossos clientes a se tornarem melhores empregadores. E quando eu falo isso, o que eu vou falar aqui na aula de hoje, eu já adianto que em alguns aspectos eu posso estar gerando um certo desconforto e até uma reflexão, o objetivo também é esse, até do nosso papel e até de enquadramento do perfil do advogado, se de fato é aquele perfil próprio para estar fazendo esse tipo de atendimento para empresas, seja no contencioso e especialmente na consultoria, que é o foco principal da nossa aula de hoje, e trazer alguns exemplos práticos aqui, inclusive de situações que eu tenho vivenciado na minha advocacia, especialmente então nessa área relacionada à consultoria, e de que forma então a gente pode estar trilhando esse caminho de auxiliar as empresas, os empreendedores, os empregadores se tornarem melhores empregadores, ter uma melhor relação com os seus colaboradores em todos os sentidos, não só no pagamento de tudo que é devido a esses empregados, deixar de sonegar direitos trabalhistas, ou não necessariamente só com essa ótica, até criar um bom ambiente de trabalho, um ambiente seguro, por exemplo, de trabalho. Talvez esse seja o principal aspecto que precise ser melhorado, eventualmente, num trabalho de consultoria que você esteja fazendo para o seu cliente. Então o objetivo é esse, a gente trazer um pouquinho aqui dessa discussão do nosso papel de advogado trabalhista empresarial em como ajudar os nossos clientes a se tornarem então melhores empregadores, ok? Vamos lá. Eu já abro aqui com praticamente esse slide de início com trazendo aqui uma reflexão para vocês de que aquele discurso que as empresas e por consequência os empregadores são sempre os vilões naquela relação empresa com empregado. Esse discurso, na minha opinião, não se sustenta, né? Colocar a culpa nos empreendedores de todo o mal do país relacionado à desigualdade social, na minha opinião, sinceramente, isso é um discurso muito raso, muito vago. E se você é um pouco defensor desse tipo de discurso, sinto muito, mas eu acho que você não tem, de fato, o perfil para estar atendendo esse cliente empresarial. Porque vamos partir da premissa, qualquer pessoa que abre o seu negócio, ele vai sim buscar o lucro da sua atividade. Afinal, o risco é dele, é ele que está correndo o risco de abrir o seu negócio, inclusive num ambiente tão burocratizado como é no nosso país, com pouco incentivo à atividade empresarial. Então, esse discurso de que a culpa de toda a desigualdade gerada é dos empresários que buscam unicamente lucro, de fato, esse para mim não é um discurso que sustenta. E digo mais de 50% dos empreendedores nesse país são micro e pequenas empresas. Então, empresários que estão ali acordando cedo, indo dormir muito tarde, às vezes com uma renda familiar de 3, 4, 5 salários mínimos, mas estão ali gerando 1, 2 empregos, recolhendo os tributos. E seja esse pequeno empresário ou uma mega corporação, o nosso papel também é de auxiliá-los na geração de emprego, no crescimento da própria empresa, sempre buscando sim o lucro. Ninguém abre um negócio que não vai visar o lucro, senão vai abrir uma entidade filantrópica, alguma entidade sem fins lucrativos. O empresário, aquele que está correndo o risco de abrir o seu negócio, ele vai sim visar o lucro. E o que a gente pode auxiliar é que na busca desse lucro ele consiga fazer isso remunerando adequadamente os seus colaboradores, tornando o ambiente de trabalho para aqueles colaboradores saudável de todos os aspectos, do ponto de vista da saúde, de segurança do trabalho. Então, esse é um pouco o nosso papel de auxiliar então esses empreendedores a se tornarem melhores empregadores, sem cair naquele discurso vazio daquela luta de classes do patrão contra o empregado. Isso já está muito ultrapassado e é algo que eu
trago aqui de início para você fazer um pouco essa reflexão. Vamos ajudar então a tirar um pouco essa mancha que muitas vezes tenta, essa pecha negativa que se tenta pintar para os empregadores, para os empreendedores, que tem um papel fundamental dentro de qualquer país desenvolvido, que deve ser aí sim incentivado, desde que, obviamente, dentro de um ambiente seguro, respeitando as leis trabalhistas para aqueles colaboradores. Esse é o nosso papel, o desafio do advogado também de auxiliar então esses nossos clientes ou potenciais clientes a se tornarem sempre melhores empregadores, sem deixar de buscar o lucro, porque é isso que todo mundo faz, busca quando está correndo o risco de abrir o seu negócio, ok? Vamos lá. O trabalho consultivo trabalhista como um meio para termos melhores empregadores. E eu falo isso porque esse trabalho consultivo não se resume a gente apontar os erros que os nossos clientes estão eventualmente cometendo naquela relação com os seus empregados. É muito mais que isso. Obviamente que você está fazendo um trabalho de consultoria, erros que são evidenciados, que você está percebendo, de fato você vai apontar para o seu cliente, e tão importante como apontar esses erros é trazer soluções para situações que ele está ali correndo risco, que não está enxergando eventualmente aquele erro. Mas o trabalho de consultoria não se resume unicamente a buscar os erros praticados por aquelas empresas. Muitas vezes o que você, advogado trabalhista empresarial, vai estar fazendo é, na verdade, estar criando um novo panorama para essa empresa, para o seu cliente, inclusive de situações que talvez ele nem saiba que é uma novidade, por exemplo, legislativa, ou que ele não sabe que aquilo ali de fato é algo que ele está errado ou não, mas é uma oportunidade que surgiu, seja de uma forma de contratação, seja de uma inovação na lei trabalhista que eventualmente lhe permita fazer uma contratação diferenciada ou um pagamento de uma verba diferenciada sem que aquilo ali implique num risco de caracterizar uma sonegação de direitos trabalhistas. Então, tente assim abrir um pouco a sua cabeça de não se limitar a buscar erros eventualmente praticados pelo seu cliente, mas de encontrar soluções, de achar situações que possam ser implementadas na prática, no dia a dia do seu cliente, justamente para equilibrar essa balança nessa relação, como eu falei, que é o tema central da aula de hoje, até buscando sempre que ele se torne um melhor empregador. Até porque, isso pode parecer uma conversa fácil, o Diogo está relativizando uma situação, mas de fato isso acontece muito, às vezes os próprios empregadores nem sabem que determinada situação estão sonegando direito trabalhista. E eu não estou fazendo aqui também, botando panos quentes em situações que a gente sabe que são inúmeras, de desrespeito mesmo à legislação trabalhista, à sonegação de direitos trabalhistas. Não é isso, a minha intenção aqui não é botar panos quentes em situações que a gente sabe que acontecem no dia a dia, até porque se não acontecesse a gente não teria uma avalanche de reclamatórias trabalhistas que chegam todos os dias aos nossos tribunais. Não é isso. Mas de fato tem muitas situações em que os clientes não sabem que aquilo ali deveria ser feito de uma forma diferente do qual ele está sendo aplicado, por exemplo, talvez porque desconheça que tem alguma situação prevista na convenção coletiva que ele não está cumprindo, talvez porque o entendimento que ele tinha em relação a um determinado dispositivo legal, a interpretação que se dá na jurisprudência, nos tribunais, por exemplo, é diferente do que aquele que o contador dele passou para ele ou que ele mesmo interpretou analisando a lei. Ou às vezes é porque ele acha que tem segurança em pegar determinado documento, por exemplo, daquele colaborador, ou não necessariamente um colaborador, um empregado com um vínculo próprio, ele acha que tendo um contrato para fazer direto com aquele cliente, ele não vai estar sonegando, inclusive porque vai ser uma vantagem, supostamente, para aquele colaborador que talvez preenchidos todos os requisitos de um vínculo de emprego, um exemplo hipotético que eu estou dando aqui para vocês. Enfim, são situações que muitas vezes, assim, vamos deixar esse preconceito um pouco de lado, de achar que todo o nosso trabalho de consultoria é para corrigir problemas evidenciados na prática, com aquela busca proposital do nosso cliente de sonegar direitos trabalhistas, quando na verdade não é. Muitas vezes o que a gente vai estar fazendo é botar um pouco de luz ali numa situação um
obscura, que talvez muitas vezes isso de fato acontece, nem ele sabe que aquilo ali é um risco, é um passivo trabalhista que talvez pode se tornar aí sim um grande problema para a empresa, seja do ponto de vista de uma fiscalização do trabalho, uma eventual ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, ou mesmo uma ação trabalhista individualmente protocolada, proposta por um ex-empregado que acaba fomentando até outros, talvez, outros tantos empregados a entrarem com uma ação trabalhista. Ok? Vamos lá, pessoal. Então, Diogo, estás falando isso, estás teorizando como que a gente pode, de fato, ajudar o nosso cliente, então, nessa busca incessante, que eu acho que a palavra é essa, todo o nosso trabalho de consultoria, a gente tem que partir dessa premissa de que o que a gente pode auxiliar no nosso cliente, seja não só para minimizar o passivo trabalhista daquela empresa, mas torná-la uma boa, uma melhor empresa para os colaboradores trabalhar nos mais diversos aspectos, como eu já falei, de questão financeira, de questão de ambiente saudável. Então, como a gente consegue fazer isso ajudando o nosso cliente nesse trabalho de consultoria? Então, primeira coisa que eu trago aqui para vocês é entenda a realidade da empresa que está sendo atendida por você. Qual é o porte da empresa? É uma empresa pequena, uma empresa média, uma grande corporação? Então é importante que você saiba, até porque determinadas situações, talvez você vai querer implementar alguma sistemática que o porte da empresa nem permite que você coloque aquilo ali, aquela sua ideia na prática. Entenda também a cultura da empresa. Um pouco de história da empresa, quem iniciou, é uma empresa familiar ou não, está há tanto tempo no mercado ou não, quais são os valores daquela empresa, no sentido não do valor econômico, mas o que pensa quando o dono da empresa abriu aquele negócio, qual era o propósito daquela empresa. Às vezes parece assim uma situação muito vaga, mas não é. Isso é importante nessa relação que você vai ter com o seu cliente. A situação financeira também do seu cliente, não só do ponto de vista daquilo que vai lhe gerar de benefício econômico no seu trabalho. Não, situações em que talvez por conta da situação financeira da empresa você tenha que fazer um planejamento com um prazo um pouco mais longo para implementar tudo aquilo que você está sugerindo para o seu cliente. Eu particularmente, especialmente quando a gente trabalha num mercado que tem uma oscilação, às vezes o cenário econômico do país toma um determinado rumo que as atividades começam a ter uma falta de oportunidades, os negócios se tornam um pouco mais complexos e até do ponto de vista mais difíceis de serem realizados. Eu já tive sim clientes que eu atendia nessa parte de consultoria, um cliente que atendia por anos e que foi passando por uma série de dificuldades financeiras, e é papel nosso também. Óbvio, eu estava buscando, no final de tudo aquilo que eu produzia, o nosso escritório estava produzindo em favor daquele cliente, eu quero também receber pelo trabalho que eu estou prestando. Mas em algumas situações eu até relativizei, prolonguei o pagamento até para ajudar aquele nosso cliente, naquele ponto especificamente, que estava passando por uma situação financeira bastante complicada, e você consegue enxergar que ele não está fazendo aquilo ali propositadamente, seja para não pagar fornecedores, para não pagar empregados, para não pagar o seu advogado. Então assim, comece a entender também até isso, a situação financeira da empresa, até para em determinados aspectos, como foi esse meu caso, eu até flexibilizei, prolonguei um pouco o pagamento dos nossos honorários, até para que a gente conseguisse implementar. Ele passou por uma série de dificuldades, por conta disso sofreu uma série de ações trabalhistas por dificuldade de conseguir pagar verbas rescisórias, e a gente sabe que isso é muito comum no nosso ramo, né? Então a quantidade de reclamatórias trabalhistas que chegam ao judiciário justamente por conta de dificuldades financeiras que as empresas têm de pagar a verba rescisória, que é um direito básico do empregado quando há esse desligamento do contrato de trabalho. Então é importante, como eu falei, você fazer um estudo de caso, digamos assim, do cliente que você pretende atender, de porte, de cultura, de situação financeira. Isso tudo vai bem melhor direcionar o seu trabalho de consultoria para aquele cliente. Até porque vão ter determinadas situações que você vai querer colocar na prática e aquilo ali é
completamente contra a cultura da empresa. Então não adianta, você até vai ser mal visto pelos empresários em tentar buscar ou dar sugestão, solução para um determinado problema que é terminantemente contra a prática, a política daquela empresa. Então é importante você saber aonde que você está pisando e uma das formas é entender melhor o cliente que você vai atender, ok? Estude também, isso é algo na vida, o crescimento profissional, a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, mas isso é importante. Estude constantemente para apresentar oportunidades. Então, se você parou no tempo, se você não está acompanhando todas as mudanças legislativas nos últimos anos, que está tendo... Gente, nós tivemos uma medida provisória dias depois da reforma trabalhista ter sido aprovada. Quem estava estudando unicamente limitado ao que dizia a reforma trabalhista, passou um determinado período ali dando sugestões para os clientes, por exemplo, de situações que já haviam sido modificadas por uma medida provisória. E quem se estudou na medida provisória e não acompanhou que essa medida provisória caiu e voltou à redação original da reforma trabalhista, estava orientando clientes em situações que já tinham sido superadas por conta de ela não ter sido aprovada, aquela medida provisória, com as alterações apontadas na reforma trabalhista. Estou trazendo aqui um exemplo também bem genérico, mas de situações que a gente, nessa relação com o nosso cliente, especialmente numa relação de trabalho que é tão dinâmica como a nossa, que vai modificando, inclusive agora tivemos recentemente a medida provisória da chamada liberdade econômica, que em alguns aspectos tentaram até... chamaram de mini reforma trabalhista, que passa muito longe de uma reforma trabalhista tal qual aquela que nós tivemos em 2017, mas são situações que vão alterar sim a sistemática em alguns aspectos da legislação trabalhista que você precisa estar sempre se atualizando constantemente para não dar uma informação equivocada para o seu cliente, talvez por conta de situação que já foi modificada na lei ou mesmo que o tribunal regional onde você está atuando, ou mesmo o TST ou o STF já tenha direcionado para uma outra interpretação, seja simulando, seja julgando alguma situação pontualmente ali. Então é importante você estar antenado em todas essas novidades legislativas, de julgados, até para não trazer alguma solução que na prática você está trazendo até um risco maior para o seu cliente caso ele implemente aquilo por conta de uma informação equivocada sua. E também entenda sempre o seu papel como advogado. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, na ânsia de dar soluções para os clientes, os advogados não se comportam como tal e tentam empurrar goela abaixo para os seus clientes uma solução que o cliente talvez não queira implementar. O papel do advogado é analisar toda a situação, apresentar todos os cenários, mas quem toma a decisão dentro do negócio do que vai ou não fazer não é o advogado, é o cliente. Ele é que vai correr ou não risco, ele é que vai adotar ou não uma orientação que você está passando para ele. Então, limite-se. Claro, quanto mais liberdade a gente tem, eu tenho alguns clientes que eu atendo, que eu tenho até uma relação de proximidade, muitas vezes formada por conta dessa relação de cliente e advogado, e eu tenho alguma liberdade de falar até de uma forma um pouco mais, olha, eu acho que você tem que fazer isso, a minha sugestão é essa, por conta disso, mas tem um outro cenário que é assim, assado, mas sempre quem vai tomar a decisão é o seu cliente. Não se coloque na posição de cliente, porque senão você vai desgastar a sua relação com o seu cliente e muito provavelmente, em curto espaço de tempo, ele vai te trocar por um outro profissional que saiba exatamente qual é a função de um advogado trabalhista, especialmente nessa área de consultoria. Então, controle a sua ansiedade de buscar solução para o seu cliente, ainda que a solução que você está encontrando e a tomada de decisão daquele seu cliente talvez não seja a que você entenda a mais adequada, mas a decisão é do cliente. Tem vários aspectos que talvez ele não passou para você também, sabe-se lá por quê? Porque talvez você não tenha explorado também
adequadamente tudo aquilo que você precisava saber do seu cliente, mas talvez ele está fazendo aquilo ali por conta de um outro planejamento, talvez você nem sabe, mas ele já está pretendendo vender a empresa, ou ampliar a empresa, ou reduzir a empresa. Então, todas essas circunstâncias, a tomada de decisão final é do cliente e não do advogado. Portanto, sem pretender ser tão cansativo, mas é importante que você saiba disso, entenda o seu papel como advogado. Advogado é uma coisa, o cliente é outra, e quem toma a decisão é o cliente e não o advogado, ok? Vamos lá, eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos de situações que a gente pode estar trabalhando ali com os nossos clientes, buscando então essa melhoria contínua dos nossos clientes em relação a torná-los, como eu falei, como é o tema da nossa aula, torná-los melhores empregadores. Primeiro ponto, então, análise de normas coletivas e apontamento dos ajustes necessários na empresa. E eu digo isso porque muitas vezes as empresas, os empresários, nem sabem quais são as regras que eles devem estar submetidos, previstas lá na convenção coletiva. Isso gera uma distorção, geralmente em dois aspectos. Talvez ele esteja pagando algo desnecessário que não tem nem previsão, seja na legislação ou mesmo na convenção coletiva. E o que é mais grave, uma situação muito pior, porque aumenta o passivo trabalhista dessas empresas, é quando ele está deixando de fazer algum pagamento ou cumprimento de situação que está prevista na convenção coletiva e ele nem sabe que ele deveria estar seguindo todas aquelas regras previstas na convenção coletiva. E a convenção coletiva, especialmente, ou nas negociações coletivas, elas tiveram um peso muito maior depois da reforma trabalhista, que em alguns aspectos, inclusive, o negociado, aquela máxima, né, do negociado prevalecendo sobre o legislado, isso especialmente trazido depois da reforma trabalhista, então deu um peso muito maior para a negociação coletiva, naquilo que está previsto na convenção coletiva, em alguns aspectos, como eu falei, inclusive relativizando algumas disposições legais. Tudo bem que tem lá o artigo 611b, que traz ali 30 itens de matérias que não podem ser objeto de negociação coletiva, ao menos para restringir aqueles direitos ali previstos, se for negociar para ampliar aqueles direitos sem problema nenhum, mas naqueles 30 itens lá do artigo 611b vai sempre prevalecer o que está no legislado, não podem ser objeto de negociação coletiva. Mas tem todo um outro leque desses que estão fora desses 30 itens lá do artigo 611b, que podem ser objeto de negociação coletiva e talvez alguma situação que esteja previsto nessa convenção coletiva, a empresa nem saiba que ela tem que cumprir. Vou dar um exemplo. Digamos que tenha alguma situação especificamente trazendo ali na convenção coletiva de que o banco de horas precise ser implementado através de um acordo coletivo, por exemplo. Aí, um empresário desavisado, ciente de que houve uma ampliação com a reforma trabalhista permitindo o banco de horas por acordo individual, ele simplesmente vai lá e faz um acordo individual, implementa um banco de horas dentro do seu negócio para aplicar ali na rotina dos seus colaboradores, só que ele não está ciente de que esse banco de horas individual, ainda que seja permitido na lei, trazido então lá pela reforma trabalhista, no artigo 59, ainda que seja permitido você fazer um banco de horas individual, se você tem uma previsão na convenção coletiva de que o banco de horas, nesse caso especificamente as empresas que estão sujeitas àquela convenção coletiva, precisam necessariamente implementar um banco de horas através de um acordo coletivo, você está criando um risco gigantesco dentro do seu negócio, porque você não está respeitando aquilo que está previsto na convenção coletiva. Então, o nosso papel é esse, de ajudar os nossos clientes na análise dessa convenção coletiva, das normas coletivas de maneira geral, em alguns aspectos, inclusive, ensinando ele a enxergar, a ler ali, a entender melhor
uma convenção coletiva. Isso parece assim, às vezes a gente está falando, isso é comum, o Diogo está falando uma situação que todo mundo sabe que tem que seguir a convenção coletiva. A gente não é bem assim. Na nossa rotina, que a gente está atuando, especialmente quando a gente está atuando no contencioso também, isso faz parte do pedido ali de uma ação trabalhista, sujeito às regras da convenção, você está contestando, mas tem um monte de empregadores que sabe a regra básica ali da convenção, talvez todo ano aplica apenas o dissídio ali, porque esse é o mais importante, talvez na análise daquela empresa, mas deixa de analisar tantos outros ali situações previstas nessa convenção, nessa negociação coletiva, e é então o papel do advogado auxiliar esses clientes na análise dessas normas coletivas, apontando ali eventualmente situação que numa convenção, de uma convenção para outra, eventualmente alterou ou deixou de ter uma previsão na convenção coletiva, você não precisa mais continuar fazendo aquele tipo de pagamento. Então é importante, um dos aspectos desses exemplos de a gente auxiliar os nossos clientes a tornar melhores empregadores é também auxiliá-lo a fazer uma análise adequada das normas coletivas, ok? Um segundo ponto que eu trago aqui para vocês, então, análise de escalas, jornada e estudo sobre banco de horas e sistema de compensação. Muitas vezes eu já fui procurado exatamente para fazer isso, implementar uma jornada de trabalho compatível para que tenha um acordo de compensação ou um banco de horas, ou ajudar no cliente a estabelecer ali uma escala de revezamento. Isso é uma excelente oportunidade que você tem justamente para criar um diferencial naquela empresa, às vezes para que ele deixe de sonegar direitos trabalhistas. Então talvez ele está ali com um controle paralelo do banco de do pagamento de horas extras, por exemplo. Talvez o que você possa trazer maior segurança para o seu cliente, ao invés de ele ter aquele controle paralelo de horas extras, ou pagamento por fora daquelas horas extras, porque ele não quer botar na folha, porque isso talvez vire um custo muito alto para ele, por conta disso ele acaba sonegando esse direito para o empregado, pagando então por fora. Talvez você pode estar sugerindo implementar um banco de horas ou um acordo de compensação, talvez uma análise criteriosa que você vai fazer em conjunto com o seu cliente, buscando soluções criativas numa escala que está sendo colocada ali. Às vezes tem um turno só, você sentando com o seu cliente, você pode estar sugerindo implementação de 2 turnos ou 3 turnos, sempre também com aquela premissa de que as alterações que você vai estar buscando nesse sentido não são para sonegar direitos trabalhistas, muitas vezes até para corrigir imperfeições de sonegação de direito trabalhista. Então, a implementação desse tipo de estudo é até para ser justa com o empregado. Vou dar um exemplo. Às vezes, as empresas têm determinados períodos ali no dia, ou na semana, ou no mês, não sei, que tem uma mão de obra extremamente ociosa e tem um monte de colaborador sem fazer absolutamente nada, e em outros dias, ou outra semana, ou outro ponto ali do mês, tem todo mundo fazendo hora extra ali por conta de um aumento considerável na demanda. Será que você não poderia sentar com o seu cliente e, buscando uma solução para esse tipo de problema, implementar um banco de horas ou um acordo de compensação em situação dessa natureza que eu acabei de trazer aqui para você? Então, naquele dia que tem um monte de gente ociosa porque não tem demanda suficiente, será que não poderia destinar aquilo para dar uma folga para aquele colaborador que eventualmente naquele outro período de uma demanda muito maior esteja praticando hora extraordinária? Então assim, são soluções que a gente vai buscar para o cliente, muitas vezes tornando a folha de pagamento menos onerosa, ou deixando que ele cometa esse deslize de não pagar aquilo em folha, sonegando, portanto, o direito trabalhista, mas sempre buscando isso de uma forma harmônica para também não cometer injustiças com o próprio colaborador. Então, se você vai implementar um banco de horas, tem que ter, de fato, o estabelecimento da folga, as regras de um banco de horas adequado, a comunicação prévia daquele colaborador para ter direito a usufruir aquela folga, quanto tempo vai ser implementado o banco de horas, ou mesmo um acordo de compensação para que ele tenha a vantagem de não trabalhar no sábado, por exemplo, prorroga a jornada durante a semana. Enfim, soluções das mais diversas que você pode estar sentando com o seu cliente para buscar soluções, e esse aqui especialmente é algo que praticamente toda consultoria que você vai fazer dentro de uma empresa que tem uma rotina
de hora extra ou do controle da jornada de trabalho, geralmente vai orbitar em algum aspecto sobre situações dessa natureza, análise da jornada de trabalho, estabelecimento de escala, adequar ou não um banco de horas ou um acordo de compensação, algo que, como eu falei, é bastante importante para você até trazer melhorias para os seus clientes em relação a esses aspectos. Vamos lá. Terceiro também, apresentação de alternativas legais para substituir pagamentos por fora. A exemplo do que eu acabei de falar, talvez a empresa estava fazendo ali um pagamento por fora em relação às horas extras, talvez você possa estar ajustando isso através da implementação de um banco de horas ou um acordo de compensação, por exemplo, mas não necessariamente vinculado à jornada de trabalho. Você pode achar alternativas em situações, por exemplo, o seu cliente não está ou está fazendo um pagamento por fora de parte do salário, de uma premiação, ou seja lá o que for. Eu não vou botar na folha porque isso é muito caro, porque isso... Olha, a reforma trabalhista também ampliou bastante o leque de parcelas que não têm natureza salarial, tem aquele caráter de verbas indenizatórias que não vão gerar reflexos em outras verbas dentro da folha de pagamento. Então talvez você sentando com o seu cliente, por exemplo, você pode buscar alternativas para a implementação de uma política de premiação, por exemplo. Você deixa de fazer pagamentos por fora, por exemplo, para aqueles colaboradores e paga através de uma política de premiação, obviamente bem estruturada, que traga segurança para a empresa e para o próprio empregado também, de que caso alcançado tudo aquilo que se propõe a política de premiação, eu efetivamente vou receber, porque eu vou ter direito caso eu preencha. E às vezes, preencha os requisitos da política de premiação. E às vezes você vai fazer isso sentando com o seu cliente, buscando soluções para alguns problemas pontuais dele. Por exemplo, não necessariamente pode ser uma situação unicamente aqui, estou falando da política de premiação, mas digamos que a empresa que tenha um número de faltas muito grande dos seus empregados. Talvez você pode criar alternativas para justamente contornar esse tipo de problema. Atrasos, problemas de falta dos colaboradores, um ambiente, algum setor específico que tem uma quebra gigantesca das mercadorias ali e você precisa fazer algum tipo de controle para diminuir isso, você pode, mais uma vez, buscando soluções criativas dentro da legalidade, sentando com o seu cliente para buscar solução, para que atenda o interesse dele sem que cause qualquer tipo de constrangimento ou detrimento de direitos desses colaboradores dessa empresa. Quarto também, orientações sobre saúde e segurança do trabalho. Então, às vezes, assim, na ânsia de resolver o problema do ponto de vista financeiro, daquilo que é devido, não, mas eu pago um bom salário para ele, eu estou pagando todas as horas extras, tudo que ele recebe de comissões é aquilo que ele produziu e às vezes se esquece de situações relacionadas à segurança e à saúde desse trabalhador. Então, Diogo, não, mas aqui está tudo certo porque eu entreguei ali o EPI e eu tenho ali uma assinatura do empregado de que ele efetivamente recebeu. Sim, mas você está conversando com o seu cliente em relação a não só a entrega daquele EPI, mas a cobrança do uso daquele EPI, porque também entregar e simplesmente não fiscalizar o uso daqueles equipamentos de proteção, por exemplo, isso não vai resolver muita coisa para o seu cliente. Papel do advogado de fazer isso. Porque muitas vezes, especificamente em relação a isso, gente, isso acontece com uma rotina absurda. Você vai ter lá uma reclamatória trabalhista por conta de determinado acidente, seja do que o empregado esteja trabalhando, e o cliente vai te trazer, o empresário vai te trazer, não, mas aqui, ó, isso aqui eu entreguei aqui a luva de proteção, entreguei um capacete, eu entreguei seja lá o que for, qual for o EPI próprio daquela atividade e acha que isso é o suficiente. Não, só aconteceu aquele acidente ali porque ele não usou o EPI que eu tinha fornecido para ele. Ok, e o seu dever, empresário, de fiscalização no uso daquele EPI? Tudo trabalho que o advogado vai auxiliar. Então, o cliente a se tornar um melhor empregador. Porque ser um bom empregador não significa, nesse aspecto de segurança do trabalho, simplesmente oferecer um equipamento de proteção individual para aquele colaborador. Talvez você precise fazer um treinamento para ele saber como ele vai usar aquele equipamento de proteção. Talvez você precise ter uma rotina com uma determinada frequência para que constantemente ele seja cobrado do uso daquele equipamento de proteção. Então são todas essas circunstâncias que vão fazer
o seu cliente se tornar um melhor empregador. E por fim, a apresentação de alternativas à contratação irregular e não registrada. Isso acontece muitas vezes. Eu estou contratando esse determinado empregado aqui, mas é sem vínculo, eu estou contratando aqui com um contrato de autônomo, é uma pessoa jurídica. Talvez não é isso que vai impedir aquela contratação nessa modalidade de não ser um vínculo de emprego. Mas será que todas as circunstâncias nessa relação de fato afastam o vínculo de emprego? E é um papel do advogado, então. Repito, ainda que a decisão não vá ser sua no final de se ele vai ou não correr o risco de continuar com aquele empregado ali à margem de não registrado, sem ter carteira assinada, não é isso. Mas você vai apresentar situações para o seu cliente, inclusive, talvez aquela relação ali de fato não seja uma relação de emprego, mas precisam estar demonstradas outras circunstâncias justamente para que quem for fazer essa análise se convença de que realmente isso aqui não tem nada a ver com uma relação de emprego. Ou não, preenchido todos aqueles requisitos, olha, você vai ter que contratá-lo, vamos fazer uma contratação dessa forma, justamente para diminuir, encerrar o risco que você está tendo em relação a esse problema pontualmente de ter ou não o vínculo de emprego. Então, papel do advogado também na busca incessante de tornar melhores colaboradores, especialmente em situações dessa também. Às vezes uma interpretação equivocada, não, mas alguém me falou que eu poderia terceirizar aqui, o cara abre um MEI ali e está tudo resolvido. Não, talvez seja uma situação dessa natureza, mas com uma orientação adequada de um advogado para que isso não se conclua num risco desnecessário que eventualmente a empresa possa estar correndo, especialmente quando a gente está falando de situações dessa, de irregularidades, de contratação com ou não, com registro ou não, estando com a carteira de trabalho assinada ou não. Papel de um bom advogado. Gente, era isso na aula de hoje. Não se afaste dessa premissa, nessa boa relação que a gente tem que ter com o nosso cliente nesse trabalho de consultoria é algo que tem que estar sempre na nossa cabeça, sempre em mente, assim, de que forma eu posso ajudar ele buscando soluções com toda a minha experiência, com o meu conhecimento da legislação trabalhista, de entendimento jurisprudencial, mas tudo isso que eu tenho, que é uma situação extremamente jurídica, o que eu posso empacotar, entregar para o meu cliente para que ele implemente aquilo ou não na sua empresa, é uma análise daquilo que a gente está entregando de posicionamento, mas que ele faça essa análise de vai ou não implementar dentro da sua empresa, para que, ao final, aquela relação dele com os seus colaboradores seja a melhor possível. Isso é um papel, isso é um desafio constante do advogado que trabalha nessa rotina de consultoria para empresas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.